Meu amigo, você acha que você pode pegar doenças só com sexo oral ou isso é mito? Existem doenças que as pessoas acham que não tem como pegar com o sexo oral, apenas com penetração, e às vezes as pessoas acham que o sexo oral nem é sexo de verdade. Meu amigo, você acha que sexo oral transmite doenças ou isso é um mito? Eu sou o Dr. Thiago Cuzin, sou urologista e andrologista aqui da cidade de Bento Gonçalves e nós vamos conversar hoje num papo reto sobre sexo oral e doenças sexualmente transmissíveis. Então vem comigo que eu vou te explicar o que você não imagina que pode acontecer se você não se cuidar com essa prática. O engano mais comum que as pessoas têm é achar que sexo oral, né, o famoso beijinho no palhaço, né, Vanassi? Eu não sei nada, cara. Pessoal, a boca, ela é cheia de bactérias, ela pode conter vírus, ela pode conter as bactérias que são o gonococo, a clamídia, sífilis, herpes, e você está submetido ao contato dessa saliva com a sua glande, que é a sua mucosa, e inclusive com a uretra, que aí é pior ainda nesses casos. Então, o sexo oral sim, pessoal, não é mito, ele pode sim transmitir doenças sexualmente transmissíveis. Porque, na verdade, a uretra, ela começa no início da glande, né? Que seria a cabeça do pênis. Tu tens o pênis e logo no meato uretral, onde sai a urina, ali a gente começa a ter a uretra. Então, a saliva, dependendo da fricção e do poder de sucção, pode ser que entre bactérias por ali. E aí o cara pode até pegar uma uretrite por conta disso, né? E a gente vai falar sobre isso. Bom, vamos elencar agora aqui as principais doenças que você pode contrair fazendo sexo oral de forma desprotegida. A primeira delas, pessoal, é o HPV. O HPV é um vírus que as pessoas podem ter o HPV internamente à boca e achar que é uma afta, e no final das contas, isso pode ser transmitido para o seu pênis e fazer com que você tenha lesões genitais, né? As verrugas, as pessoas conhecem antigamente como condiloma cuminado, que é como se fosse uma alga que cresce ali no pênis, né? As verrugas, existem vários subtipos de verruga, desde verruguinhas menorzinhas até verrugas de alto grau, que inclusive, pessoal, pode levar até câncer de pênis em alguns casos. E a pessoa que tem o problema na boca ou na garganta, né? A pessoa daqui a pouco nem sabe que tem esse tipo de doença, pode até ter câncer de boca, câncer de garganta. A segunda doença mais frequente é o herpes também. Então, o herpes é aquelas vesículas, é como se fossem várias bolinhas que a gente pode ter no lábio, tá? E o herpes é um vírus. Então, se a pessoa está com herpes ativo, ela pode transmitir também no seu pênis e aí você acaba contraindo o herpes genital. O herpes ele tem dois subtipos, existe o herpes tipo 1, que é o labial, e o herpes tipo 2, que é o genital. Mas esses vírus, eles normalmente se complementam, se confundem nesse caso. Então, você pode sim ter as lesões herpéticas, e isso não tem cura, tá, pessoal? O herpes, depois que você pegou uma vez, pode ter recidivas, depende muito da tua imunidade, então se cuide. Terceira doença muito comum também é a candidíase. Tem pessoas que têm candidíase oral, inclusive, e pode transmitir para o membro, para o pênis e vice-versa. Se você tem uma candidíase peniana e a pessoa que for fazer um sexo oral de uma forma desprotegida, ela também pode ser comprometida pela candidíase. A candidíase ou sapinho, normalmente a pessoa fica com a língua mais branca, pode ter um odor mais forte dentro da boca, e no pênis tu vai ter aquela coloração mais avermelhada no pênis, coceira, descamação, que pode vir aí com o passar do tempo. A quarta doença que as pessoas acham que não tem como pegar, e ela é muito frequente também, e hoje, pessoal, cada vez a gente está tendo mais frequência. Existe uma incidência muito maior de uma doença que chama sífilis. A sífilis, meus caros, ela é uma doença que tem cura, né? Hoje a gente usa o bezetacil e sempre foi o bezetacil o tratamento da sífilis. Mas antigamente se tinha muito sífilis porque não existia o preservativo, ninguém usava o preservativo, não, lá década de 60, 70, 80. Aí com o advento do HIV, as pessoas começaram a ter medo porque estavam morrendo.
Quando surgiram os tratamentos do HIV, isso a gente pegar nos últimos 30 anos, hoje o HIV a gente considera uma doença crônica, né, com um tratamento, dificilmente as pessoas morrem do HIV. Então se perdeu o medo e aí se começou a se não usar mais preservativo. Mas não é só na penetração que se usa o preservativo, no sexo oral também você pode estar submetido. Então se a pessoa tem alguma lesão do sífilis na boca, que pode acontecer, ou na garganta, ela pode estar transmitido para o seu amigão, então lesões. E o sífilis, ele se manifesta, em alguns casos, que a gente considera sífilis primária, como uma lesão, como se fosse um pequeno vulcãozinho que você vai ter no pênis. Não dói, não incomoda e às vezes ele some, vai embora. E quando você nota aí, pode ter uma sífilis secundária, uma sífilis terciária, e aí sim, ter riscos muito grandes se não for tratado. Se você está gostando desse vídeo, está abrindo seus olhos para uma outra situação, não deixe de compartilhar o vídeo, clique no joinha aí, dê um like, porque isso agrega muito ao canal e vai chegar em mais pessoas, e não deixe de se inscrever no nosso canal. Vamos agora para a doença que ninguém sabe. Mas eu vou falar agora. Fique comigo. Quando eu falei no início que a saliva ela pode conter bactérias e ela pode transmitir uma doença que a gente chama de uretrite, que é uma uretrite bacteriana. Tá? A uretrite, as pessoas conhecem como gonorreia, clamídia, que é, na verdade, aquela secreção que pode sair da uretra, né? Você acorda de manhã, a cueca tá um pouco suja, você acha que é, na verdade, sêmen e não é. Né? Isso aí a gente chama de descarga uretral. Então é a produção das bactérias, do muco que as bactérias vão fazendo dentro da sua uretra, vão fazendo com que você tenha uma inflamação ali dentro. Isso cria um muco e esse muco ele vai saindo. E normalmente o gonococo é uma bactéria um pouquinho mais danosa, ela cria um pus mesmo, né? O pênis acaba... É como se você estivesse urinando pus. Tem o paciente que liga lá no consultório, olha, quero marcar a consulta de urgência na época. E imagina você tá ali e tá saindo constantemente o famoso leitinho. Na hora não tinha urgência. Né? Na hora, né? Na hora o cara não tava preocupado. Mas, brincadeiras à parte, você vai ter o quê? Você vai ter ardência, vontade de urinar toda hora. Então vai sair aquela descarga, aquele líquido mais leitoso do pênis, e isso aí normalmente é uma uretrite. A gonorreia, ela acontece normalmente 3 a 4 dias depois do contato sexual, tanto com sexo oral, tanto com penetração. A clamídia, o micoplasma, o ureoplasma, são bactérias um pouquinho menos agressivas, elas são mais indolentes e elas costumam também ter uma secreção, mas mais transparente, e ela vai acontecer em torno de 15 a 20 dias posterior a uma atividade sexual. A parte positiva é que o tratamento é o mesmo, a gente acaba não se preocupando em ver qual é a bactéria. Realmente os tratamentos eles são muito eficazes, essa é a parte positiva, mas hoje a gente tem visto cada vez bactérias mais resistentes. Por quê? Porque as pessoas não estão se cuidando, essa é a grande realidade. Então você não usa preservativo, acha que o sexo oral é banal, né, que não vai pegar nenhum tipo de doença, e bem pelo contrário, o pessoal pode sim pegar doença com o sexo oral também. É mais difícil? Sim. É muito mais fácil a gente ter contatos com mais substâncias através de um sexo com penetração, principalmente anal também, você pode ter várias doenças aí, mas o sexo oral, fica aí a dica para vocês se cuidem, né? A gente tem que ter esse cuidado para não ter o risco de pegar essas doenças que eu comentei com vocês. Bom, e aí galera, o que você faz para não ter esse risco? A única maneira é usar o preservativo. Se proteja. Usa o preservativo. Dessa forma, é a única forma que você tem confiança total, que você não vai acordar de manhã com um susto, né? Vai ter que procurar o seu médico aí com urgência, né? Vai pegar uma doença indesejável. Então, a única forma realmente é o preservativo. Bom, pessoal, eu sou casado, eu tenho uma mulher fixa, né? A minha parceria confiável, não existe traição no seu relacionamento. Aí é uma outra situação. Se tu achava que o sexo oral era de boa, que nem era sexo, tu viu que não é bem assim. Então a gente tem doenças que sim podem ser transmitidas através do sexo oral, né? Eu elenquei várias doenças aí que podem levar
a você ter que procurar o médico. Então, basicamente é o seguinte, vai ter uma relação que você não conhece muito bem a pessoa, aquela relação ocasional, se proteja. É a única forma que você tem de evitar essas doenças. E existem doenças que, infelizmente, são para o resto da vida. O herpes, o HPV, muitas vezes são lesões que existem lesões de alto grau. E eu tenho muito paciente que tem que cauterizar e tratar e passar pomada e fazer vacina. O herpes, remédio, então profilaxia. Existem doenças que a gente consegue curar, a sífilis é curável, a gonorreia, as uretrizes são curáveis, mas não vão passar por um constrangimento, né, galera? Então fica a dica para você.